Rui, há alguma parcela da burguesia brasileira que seja nacionalista? Qual a relação da burguesia brasileira com a de outros países? Por fim, toda burguesia, seja daqui ou não, é apátrida? Esse é um problema complexo, né? E ele é particularmente complexo do ponto de vista da relação entre a economia e a política. Veja bem, toda a burguesia nacional, né, e a burguesia nacional de todos os países, ela se divide num setor que é mais diretamente associado com o imperialismo e outro setor que tem maiores contradições com o imperialismo, mas toda a burguesia nacional, toda, inclusive a mais direitista, tem contradições com o imperialismo. Não é um problema ideológico, é um problema de fato. O imperialismo domina a economia nacional. E a burguesia do país é obrigada sempre, né, a se submeter às imposições do imperialismo. Mesmo quando ela quer concordar com o imperialismo 100%, nem sempre é possível isso daí. Essa contradição ela é permanente, né? Se não fosse assim, não haveria golpe de Estado, não haveria invasão de país, não haveria nada disso. Porque seria o quê? Por que você vai invadir um país onde todo mundo está de acordo com o que você está fazendo? Né? Há muitos casos. Veja o caso, por exemplo, invasão do Iraque, Saddam Hussein. Saddam Hussein foi um imperialismo norte-americano. Sob a orientação do imperialismo e com o apoio do imperialismo, ele lançou, né, ele declarou, ele iniciou uma guerra que foi uma das guerras mais violentas da segunda metade do século XX, contra a Revolução Iraniana, quando a Revolução estava no auge. Essa guerra teve 1 milhão de mortos e parece que mais de 1 milhão de mutilados. Uma coisa que deixou tanto o Iraque como o Irã numa situação economicamente difícil. Então, quer dizer, Saddam Hussein ele foi um instrumento do imperialismo no Iraque naquele momento, naquela região no Oriente Médio. Aí o Saddam Hussein, acreditando que ele era o queridinho do imperialismo, ele invadiu o Kuwait. Inclusive há relatos de que antes de invadir o Kuwait, ele entrou em contato com o Departamento de Estado norte-americano e falou: bom, nós estamos pensando aqui em tomar conta do Kuwait. E o Departamento de Estado norte-americano não falou nada. Nem que sim, nem que não. E ele entendeu que era um sim. Porque você nunca sabe, né? Ninguém vai falar, não, vai lá, invade e tal. Aí ele invadiu. Aí o imperialismo atacou ele com tudo. Esse tipo de coisa desorienta as pessoas, porque você está bloqueado na sua mente a seguinte ideia: Saddam Hussein, aliado do imperialismo. Aí o Saddam Hussein faz uma coisa e o imperialismo entra num conflito duríssimo contra o Saddam Hussein, porque é da natureza das burguesias nacionais acontecer isso daí. Não é um problema puramente ideológico, é um problema real, de fato, da economia. Para a gente ter uma noção de como é isso, a gente teria que pegar o seguinte. Imagina a pessoa que tem um pequeno negócio. Né? Imagina o cidadão que fez o Guaraná Jesus no Maranhão. Imagine essa situação. Ele fez o Guaraná Jesus. O que ele quer? Ele quer ser igual a Coca-Cola. Se fosse possível, ele faria. Se a Coca-Cola aparecesse lá e falasse assim: bom, nós vamos distribuir o Guaraná Jesus aqui no Maranhão para você. Ele aceitaria, ele amaria a Coca-Cola. Mas acontece que os interesses da Coca-Cola e os deles são opostos. E aí surge um conflito. Nesse caso, aparentemente, o pessoal comprou o Guaraná Jesus. Não sei se ele vendeu por aquilo que valia, provavelmente não. Mas ele foi obrigado a vender pela força da Coca-Cola. É uma contradição econômica real que não pode ser resolvida. Todo mundo pensa o seguinte:
Como uma parcela da burguesia nacional é associada ao imperialismo, então essa burguesia nacional já não tem contradições com o imperialismo. Não é verdade. As contradições estão em todos os lados. Até numa empresa imperialista, há contradições entre os sócios maiores e menores. Normalmente, né, digamos assim, em condições normais, como se diz, de temperatura e pressão, essa briga não explode. Porque as pessoas já sabem a regra do jogo. Né? O imperialismo chega para a burguesia nacional e fala, não, esse aqui eu não vou aceitar, e o outro fala, tudo bem. Ele já sabe que ele não tem condição de brigar. Que o melhor é abaixar a cabeça e aceitar. Às vezes, esse setor chega e fala, tudo bem, vamos aceitar o que você está falando, mas eu quero isso aqui como é que se diz? Como uma recompensa por aquilo que eu estou perdendo. Tá? Frequentemente a burguesia nacional faz a seguinte canalice. O imperialismo chega e rouba mais um pedaço da economia que essa burguesia domina. Então a burguesia fala, então você vai me ajudar aqui a baixar os salários para eu recuperar o que eu perdi com você do trabalhador. Acontece muito isso. Mas também chega uma hora que as contradições são insolúveis. Né? Se as contradições não fossem insolúveis, os acordos resolveriam tudo. Basta fazer um acordo. Mas a gente sabe que não é assim. Né? Com a evolução da situação, às vezes a evolução positiva, às vezes a evolução negativa, chega-se a um ponto em que você não consegue mais fazer um acordo. E aí sai uma briga. Esse é o, digamos assim, o fundamento econômico da crise que existe entre o imperialismo e os países atrasados. Senão não existiria imperialismo. Todo mundo seria igual. Né? Então nós temos que ver isso daí. Nós temos que analisar a cada momento. Nós temos conclusões gerais, que são produto da experiência. Que a burguesia nacional de um determinado país, ela pode ir muito longe na luta contra o imperialismo. Não há dúvida nenhuma. Mas dificilmente ela vai ir até a derrota total do imperialismo. Só situações muito excepcionais é que vão produzir esse resultado. Veja-se o caso do Afeganistão, por exemplo. Num certo sentido, tá, o Talibã é representante da burguesia nacional afegã, na medida em que essa burguesia exista. E a situação ficou tão complicada, né, que eles foram obrigados a derrotar os norte-americanos, com efeito muito negativo para os norte-americanos. A gente não deve superestimar o valor da ideologia. Né? A esquerda brasileira é toda revolucionária, de palavras e tal. Aí o Bolsonaro faz um ato no dia 7 de setembro, o pessoal se esconde debaixo da cama. Quer dizer, a ideologia não resolve esses problemas. O que nós temos que ver são os fatos concretos. Né? Por exemplo, você quer fazer uma aliança, não olhe a ideologia do seu. Se o cara falar que ele é fora Bolsonaro, não leve a sério. Veja se ele é fora Bolsonaro mesmo. Se ele tem alguma coisa entre ele e o Bolsonaro que vai levar ele a derrubar o Bolsonaro. Ou pelo menos querer que o Bolsonaro caia, embora ele possa até roer a corda no meio do caminho. Esse pessoal que está na Paulista hoje não quer fora Bolsonaro. Não do ponto de vista ideológico, eles são, no fundo, eles são todos bolsonaristas. Eles não querem o fora Bolsonaro do ponto de vista prático, concreto, real. Essa aqui é a realidade. É preciso analisar as coisas desse ponto de vista. Está aí a superioridade do marxismo sobre as outras doutrinas políticas. O marxismo não se apoia sobre fantasias. Ah, fulano é sindicalista. Sindicalista... Tem muitos sindicalistas que você compra com um trocado aí. Você precisa ver as contradições reais. A política de frente única que Trotsky propunha, ele mostrou claramente que havia uma contradição entre toda a máquina social-democrata e o fascismo. Falou, isso aqui vai ser exterminado pelo fascismo.
E mesmo assim não acreditava que o pessoal tivesse disposto a lutar.